Olá pessoal, aqui é o Leonardo, vamos ao nosso vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Bom, assim, mas vamos lá, corrupção, é o tema de hoje. Bom, corrupção, essa coisa que todos nós como brasileiros estamos meio habituados a ouvir, né? Sempre, essa coisa distante, né? Que aparece, pelo menos aparenta ser assim, né? Meio que em um outro nível, mas que na verdade começa com a gente, e esse que é o lado bom e o ruim ao mesmo tempo, pois está fundamentado na base, né? É algo, um problema, vamos colocar assim, sistemático. E é exatamente por isso que é tão complexo, que é tão complicado de se enfrentar, pois, apesar de não parecer, todos esses grandes atos, eles começam no básico, começam na autocorrupção, começam nos problemas, né, aqui, na nossa realidade, no dia a dia, se remetem a essa corrupção moral que todos nós cometemos, essa autocorrupção eu colocaria, que é as mentiras, a hipocrisia, a racionalização, a necessidade de tomar vantagem a todo custo, a quebra de confiança, a quebra de contratos, formais ou informais, é sempre essa violação daquilo que se tem por certo, que nós sabemos que é, que é incorreto, mas ainda assim o fazemos por, às vezes, facilidade, por conveniência, vamos colocar assim, que sempre acaba indo para essa questão. É mais conveniente cometer esses atos do que necessariamente fazer da forma como deveria ser feito. E exatamente por isso que é algo complicado, pois apesar de soar como uma coisa que está sempre distante de nós e que sempre parece ser uma coisa que nós não podemos resolver, mas na verdade se remete sempre ao indivíduo, pois começa aqui, né? Começa no nível básico onde todos nós estamos localizados. Pois é sempre uma construção, os grandes atos eles são sempre um conjunto dos pequenos. Não existe o nível 10, assim, o nível 1, o 2, o 3, o 4 e assim respectivamente. São uns suportados pelos outros. E essas racionalizações, essa corrupção interna, vamos colocar assim, que nós cometemos, vai se escalando depois quando é confrontada e leva a esses grandes problemas que nós vemos por aí. E se remete realmente a essa atitude individual, né? Realmente a forma como nós nos expressamos e agimos no dia a dia. Pois, por exemplo, se nas racionalizações ruins daquilo que a gente faz ou não deveria fazer, se essas fossem eliminadas, quantos problemas nós não resolveríamos, né? Se todos deixassem de mentir, por exemplo, como tudo muda? Um mundo no qual não existe pretensão, não existe nenhum véu cobrindo as coisas. Como tudo muda, entende? Esse é o problema, começa nessas coisas. E só escala a partir disso. Mas começa sempre aqui, na base, no nível 1. Mas não apenas isso. Também, às vezes, nessas justificativas ruins que todos nós fazemos, como humanos nós precisamos disso, nós precisamos de porquês, de elaborar determinados comportamentos para que possamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir finalmente. É necessário ter razões para as coisas, pelo menos a maioria das pessoas é assim. E na ausência dessas elaborações que às vezes existem os problemas, é quando não se tem um porquê bem definido, né? Quando se tem um guia que tudo costuma meio que ficar estranho. E exatamente isso, se nós nos questionamos, se nós nos perguntamos o porquê se está agindo de forma X ou Y, se chega na causa raiz da coisa como um todo. Mas para isso demanda essa autocrítica, demanda esse olhar no espelho, que é complicado, que às vezes pode ser até mesmo doloroso, pois vai meio que é necessário olhar para os esqueletos que estão escondidos ali no armário, vamos colocar assim, né? E vai ser necessário realmente confrontar não apenas as suas corrupções, mas essas racionalizações ruins que às vezes são arrastadas por tempo demais e quando resolvidas se transformam em verdadeiros problemas gigantescos e que sempre se manifestam de forma incrivelmente negativa. Mas finalmente começa no básico, né? Imagina, novamente esse exemplo básico, se todos deixam de furar a fila, nós não temos mais problema com isso, se ninguém mais busca tentar ocupar um lugar que não é seu, porque você tenta deixar de ocupar uma vaga que é reservada para idosos ou deficientes, nós vamos ter problemas dessa natureza? Não necessariamente, mas começa sempre que se você não pega algo que não é seu, que às vezes caiu no chão, dinheiro, por exemplo, a pessoa que perdeu vai voltar ali e vai conseguir pegar. Agora, se alguém pegou, sempre se remete ao indivíduo. Mas demandar consciência ali é sempre um problema. E cai nessa questão, né? Como você não pode esperar que os outros ajam assim. Esse que é o dilema. Deve ser sempre uma iniciativa individual, deve começar em si mesmo. Caso contrário, acaba não sendo muito válido, pois não se pode impor a terceiros que eles sejam conscientes. O que se pode fazer é como nós
que nós temos já, assim, vamos colocar assim, leis que punem comportamentos que fogem muito da norma e que causam problemas a terceiros, que são destrutivos bastante para justificarem uma intervenção, vamos colocar assim, estatal, enfim. Vai para o campo das leis e do direito. Mas o ponto é sempre esse: se todos nós nos freamos nesse nível básico, se todos nós temos essa consciência mínima que seja do que é certo e errado e agimos de forma correspondente, esses problemas se resolvem. Se todos começam a agir assim, esses níveis mais altos se tornam inaceitáveis por natureza e eles deixam de existir, pois não tem mais essa construção. E à medida que o tempo passa, meio que se autocorrige desde que na base seja corrigido, pois é sempre essa construção. Então não há fuga disso, né? Pois não se chega no nível 10 sem passar pelo 1, 2, 3, assim respectivamente, até chegar no 10. Então não tem fuga disso. Isso vai para todas as áreas, não é simplesmente falar do dia a dia. É a quebra de confiança, são as mentiras, são as traições, são os atos que fogem do correto. Mas, novamente, essa é uma perspectiva que demanda essa reflexão, demanda esse aprofundamento em si mesmo, demanda que você se olhe no espelho de forma genuína e honesta, que você de fato faça essa autocrítica real, para que você possa falar: eu estou sendo corrupto aqui, eu estou sendo realmente desonesto, e não apenas desonesto no sentido geral, mas desonesto intelectualmente, de às vezes estar mentindo para mim mesmo. E isso é a questão do auto-engano, quando você mente para você mesmo e vê aquilo como uma espécie de verdade, quando não é. E essa é a problemática da autocorrupção, dessa corrupção interna que nós cometemos, essas racionalizações que são ruins e que levam a resultados desastrosos muitas vezes, quando você acredita em uma falácia lógica, quando você acredita em algo que simplesmente não é verdade, que não está fundamentado nos fatos, não está fundamentado naquilo que nós temos como testar e verificar, que não é coerente. E sempre que se foge dessa norma, se tem problemas inevitavelmente, e cai nisso, né? Pois como se lida com essa problemática se não for algo individual? Novamente, não se dá para demandar consciência ali, não se dá para impor isso ali, você não consegue fazer com que ninguém pense por conta própria, que tem essa natureza reflexiva interna, mas você pode no máximo orientar e, novamente, através às vezes de casos extremos, ter uma intervenção direta, pois começa a se tornar nocivo para terceiros, então é meio que necessário uma intervenção. Não se deve jamais tolerar comportamentos destrutivos para com terceiros, né? Isso é uma coisa realmente inaceitável. O crime é um desses exemplos, vamos colocar assim. Então a gente volta a isso, né? Mas por que essas coisas existem? Pois no básico se erra, e sempre assim, né? Os níveis mais altos são, na verdade, o aglomerado dos níveis mais baixos. Não existe um todo sem essas suas pequenas partes. É sempre um coletivo, e que, quando unido, gera essa esfera que é geral, né? E esse problema como um todo. Mas, novamente, como confrontar esse problema? Pois no mundo que nós vivemos hoje se tem cada vez mais essa tendência a se distrair, né? A meio que se anestesiar, a não focar nas coisas, né? Realmente você tirar o foco para evitar o confronto. É realmente esse monstro que está sempre presente, mas que se tem outra coisa aqui para se tirar os olhos disso e não confrontá-lo, não vencê-lo, não buscar essa superação dessa questão, né? E volta nisso, pois aí que cai meio que a autocorrupção, mas a moral genuína, pois quando você se anestesia, quando você deixa de fazer o trabalho interno que você deveria fazer, que é essa autocrítica, de uma certa forma já é uma autocorrupção, já é esse autoengano, essa racionalização ruim, né? E que fica cada dia mais difícil, pois nós temos cada vez mais ferramentas para nos anestesiarmos, seja através de substâncias ilícitas, vamos colocar assim, ou listas que sejam, ou o abuso de ferramentas como redes sociais. Enfim, existem N formas de você desviar o foco daquilo que é relevante para aquilo que é completamente relevante, mas que permite que você realmente fique nesse limbo, vamos colocar assim, jamais progrida de fato, jamais tem essa expansão genuína de ser, vamos colocar assim, no sentido realmente de ter mais consciência e agir de forma correspondente. Pois essa corrupção moral significa também, de uma certa forma, sempre que você negligencia seus próprios valores em busca de, sejam prazeres ou gratificação imediata, aí por si só já existe uma certa corrupção, se a gente for pensar. Sempre que você viola o seu próprio potencial para buscar qualquer coisa que seja assim, é uma mera distração, não agrega absolutamente nada, já seria, assim, de uma certa forma isso. Então fica complicado. E, novamente, fica cada dia mais difícil
ter esse genuíno empenho, pois cada dia mais estamos mais anestesiados e cada dia mais distraídos, enquanto os problemas só crescem, só se expandem. E, novamente, não tem uma solução simples para isso, além da que começa no individual, começa no eu, começa na autocrítica individual, começa no... Por mais que ninguém o faça, ainda assim eu devo fazer, pois é meu dever moral, é meu dever, é minha obrigação. Eu quero ser melhor, logo eu ajo melhor, mesmo que ninguém mais o faça. Pois é assim que começa a transformação. E realmente, por mais que isso soe como uma visão meio romantizada da vida, uma visão às vezes que pode soar também ingênua, é o passo necessário para que as coisas de fato se transformem. Caso contrário, nós vamos viver numa... Assim, por ele não fazer, eu não vou fazer, então sempre vai ficar na mesma coisa. Então, não. Por mais que ele não faça, ainda assim eu vou fazer a minha parte, pois eu quero ser melhor, eu devo ser melhor, logo eu vou fazer melhor. E assim, por mais que ele não faça, talvez através do exemplo me inspire, mas se não inspirar também, talvez outro olhe para isso. E mesmo que ninguém mais olhe, ainda assim eu devo fazer, pois deve ser o que eu acredito, e sendo correto, eu fazendo mesmo assim. Não se deve depender de uma aprovação externa ou alheia para que o certo ou o correto seja feito. Não, ele deve ser uma expressão individual, uma vontade genuína. Caso contrário, já se é um problema por si só, pois se você espera fazer o bem esperando que os outros validem ele ou que existe algum tipo de recompensa, já se torna muito distorcido por natureza. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo deve ser postado, publicado, falado a respeito, comentado sobre, fica cada dia mais necessária essa validação, né? Mas vai na antemão, pois a genuína expressão disso é o agir, por mais que ninguém mais o faça, é realmente o ser, por mais que não se tenha um retorno adequado. Que isso, dependendo da sua interpretação de como você vê a coisa como um todo, varia de forma radical, né? No entanto, assim, sendo realista, muitas vezes não vai ter, mas ainda assim, se você quer realmente ter essa evolução genuína, é necessário, é fundamental. E finalmente, não apenas para ter esses resultados, mas para ser um humano melhor, para realmente poder ter uma vida que, quando você chega no final dela, você possa dizer que, por mais que ninguém tenha feito, você o fez. E você possa descansar com um semblante de orgulho que seja. Pois, novamente, nada desses grandes problemas existem sem os seus pontos raiz. Não existem grandes corrupções sem as corrupções pequenas. Tudo isso é uma grande construção, então, novamente, não se foge disso. E apenas corrigindo o básico, indo no fundamental, que nós podemos, de fato, transformar as coisas. Caso contrário, vai ser sempre mais do mesmo. E disso não há fuga. Ou se conserta o princípio, se entende a raiz do problema, ou sempre nós vamos estar condenados a repetir a mesma coisa. E fica cada vez pior, pois a tendência é que tudo piore se não existe evolução. É sempre meio que uma regra. Na ausência de progresso, vamos colocar assim, degeneração, degradação, e essa é meio que sempre a regra, né? Então, essa é a reflexão que eu deixo hoje aqui sobre corrupção. Se vocês gostaram do vídeo, também peço que se inscrevam no canal. Se tiver também alguma sugestão de tópico ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários, por favor, vou estar vendo. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até!